Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é aquela sexta-feira onde a gente descontrai mais pouquinho. Eu estou agora em trajes mais formais, que acabei de vir de um compromisso e estou mostrando para vocês como é que eu fico de terno e gravata. Então é isso aí, não muda muito. Mas vamos lá então ao nosso resumão semanal e depois algumas coisas interessantes para nos inspirarem no final de semana. Na segunda-feira, nós mostramos aqui no Fora de Curva que sim, há tendência de maiores ganhos salariais no momento que a pessoa busca mais anos de estudo, busca se qualificar para o mercado de trabalho. Lógico que isso aí não é uma questão harmônica, depende de cada um e também depende de qual a priorização que a pessoa vai dar no momento que está estudando ou trabalhando. O que nós reparamos é que quem está cursando o segundo grau ou a faculdade realmente prioriza a educação e aí os salários caem um pouco mais. Mas depois de concluir o ensino superior, especialmente avançando para mestrado e doutorado, a remuneração média das pessoas tende a subir bastante. Então a conclusão que se chega é que, sim, vale a pena se qualificar, vale a pena estudar no Brasil, e isso é uma realidade cada vez mais presente, até porque nós estamos assistindo uma evolução tecnológica tão rápida nesse momento que todos os serviços de rotina, seja físicos, seja manuais, seja até mentais, os de rotina, estão sendo substituídos por máquinas ou inteligência artificial. Então, pessoal, vamos nos qualificar, porque as oportunidades vão vir da onde? Do desenvolvimento da criatividade e do conhecimento de ponta. Lembrando que agora em 2022 nós vamos ter muitas oportunidades de vagas, especialmente no setor de telecomunicações, por conta da implantação do 5G. Na terça-feira nós abordamos alguns indicadores que mostravam sim que a economia brasileira continua crescendo, pelo menos pelos dados de dezembro, e também aproveitamos aquele momento para fazer uma breve referência ao falecimento do filósofo Olavo de Carvalho. Sim, grande parte das pessoas não concorda com ele, outro grupo concorda cegamente com ele. Eu vejo que a principal contribuição do Olavo de Carvalho para o pensamento brasileiro foi exatamente gerar falta de consenso. O consenso, a meu ver, é uma doença que prejudica todos. Então, podemos não concordar com alguém, mas devemos respeitar as opiniões e, normalmente, opiniões contrárias à nossa nos inspiram a aperfeiçoar a nossa inteligência, a nossa reflexão. Na terça-feira também nós tratamos um pouco dessa guerra que parece que vai acontecer, outras horas parece que não vai, entre Rússia e Ucrânia, onde ficou demonstrado que os atuais líderes globais padecem de uma empatia com a sua população e de uma maturidade talvez nunca antes registrado na história da humanidade. E na quarta-feira eu comecei a comentar com vocês a respeito da minha mudança de profissão. Eu disse que eu iria deixar de ser economista e virar vidente. Isso aí foi, claro, uma brincadeira baseada no fato de eu ter acertado a maior parte das previsões econômicas de curto prazo do Brasil. No caso ali eu comentei a respeito da continuidade da queda da inflação e de outros indicadores que mostravam de maneira bastante contundente que a produção do país tendia sim a ver melhores dias no início de 2022. Também não deixei de fazer críticas bastante contundentes, acredito eu, a respeito do Plano Energético Nacional. Gente, o Brasil precisa produzir mais energia, com mais qualidade, com mais estabilidade do que existe hoje ou do que a burocracia estatal prevê. É um investimento importante. A nossa geração, nessa década, tem que crescer pelo menos 5% ao ano para dar espaço, no momento em que a economia brasileira se alavancar, ter realmente a abundância de fontes energéticas para não ter que se limitar a eventuais racionamentos que tranca qualquer crescimento econômico. O investimento energético é fundamental e eu sugeri de maneira muito forte que o Brasil volte a olhar com maior interesse para a energia nuclear. Sim, nós temos energias limpas, que é a hidrelétrica, que é a parte de vento, eólica e também a solar. Mas essas fontes energéticas geram bastante instabilidade, exatamente por conta da incerteza climática que nós vivemos no planeta nessas últimas décadas. Então precisamos de fontes mais perenes e seguras.
já que não existe ainda a tecnologia necessária para se fazer usinas de fusão nuclear, que é uma fonte completamente limpa, mas ainda não dominada pela humanidade, a fissão nuclear torna-se uma alternativa que deve ser olhada com bastante seriedade. E também naquele dia nós comentamos a respeito de empresas do Vale do Silício, uma delas com investimento do Elon Musk e a outra do Bezos, da Amazon, onde, por um lado, se pensa em aumentar a longevidade, a ideia, a meta é a imortalidade do ser humano, mas isso seguramente, se tivermos experiências e testes bem-sucedidos, aumenta a longevidade das pessoas, pelo menos em potencial. E o outro lado é o desenvolvimento de chips cerebrais que ajudam as pessoas, especialmente aquelas com deficiência física, a terem um padrão de vida melhor, podendo se comunicar com o mundo e poder recuperar grande parte da habilidade motora através de impulsos cerebrais por esses neurochips. Foram experiências muito bem sucedidas em chimpanzés e agora vai para os seres humanos. Grandes potenciais pela frente. Já na edição de ontem, quinta-feira, do Fora de Curva, nós voltamos a tratar das tensões centradas na Rússia e Ucrânia, e com OTAN, China e outros países metendo o bedelho, e das consequências disso na alta do preço do petróleo, que deve impactar na inflação brasileira agora de janeiro, especialmente fevereiro, mas também dos riscos que o mundo corre de um desabastecimento energético por conta dessas tensões globais. E aí, não querendo ficar apenas nessas discussões meio rasas, eu fiz uma reflexão no sentido de identificar quais os setores produtivos que nós deveríamos considerar prioritários de segurança, no sentido de que a eventual falta ou deficiência deles pode prejudicar o desenvolvimento do nosso país. Aí comentamos sobre, lógico, energia, onde o Brasil deve investir mais e com mais qualidade, na questão da indústria de fármacos, que atualmente está concentrada em Índia e China e é importante para a segurança da saúde de uma população. E também falamos a respeito da necessidade urgente de o país investir pesadamente no desenvolvimento científico, não apenas em laboratórios, mas também na qualificação de cientistas, na qualificação de bons técnicos que teriam condições aí sim de agregar valor à produção brasileira para valorizar efetivamente o nosso país enquanto gerador de riqueza. Também comentamos no Fora de Curva de ontem a habilitação do primeiro carro voador aconteceu na Eslováquia. Ele pode tanto circular pelos ares como trafegar em qualquer estrada do mundo. Além disso, a gente falou sobre a evolução da fusão nuclear nos Estados Unidos. Quem está liderando ainda isso é a China, mas os norte-americanos, lá na Califórnia, conseguiram gerar energia acumulada em pilhas, 6 ou 8 pilhas, não me lembro, tipo palito, a partir de uma sequência de lasers provocando a fusão nuclear. O desenvolvimento da fusão nuclear, como já falei hoje, em outro dia de análise desse resumão, é fundamental para que o mundo consiga gerar energia limpa, farta e barata. E finalmente não pude deixar de citar uma pesquisa feita na China, na qual eles chegaram à triste conclusão que tomar cerveja aumenta as chances da gente pegar coronavírus. Mas, por outro lado, eles também chegaram à conclusão que o vinho tem efeito contrário, ou seja, reduz a possibilidade da gente contrair esse vírus que estamos de saco cheio dele, né, gente? E aí nós chegamos na sexta-feira, que é para descontrair. Mas antes de entrar nas questões mais interessantes, deixa eu citar uma novidade que foi divulgada hoje pelo IBGE. Eles publicaram a taxa de desocupação do Brasil no trimestre envolvendo setembro, outubro e novembro, que foi de 11,6%, uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao indicador anterior do trimestre finalizado em outubro. O mais importante disso, pessoal, é que esses 11,6% de desocupação, eles estão quase 3 pontos percentuais abaixo do que estava no mesmo período do ano passado, claro, ainda influenciado pela pandemia. Em setembro, outubro, novembro de 2020, essa taxa estava em 14,4%, caiu 11,6%. É uma boa novidade? Sim, é uma excelente novidade, especialmente porque nós estamos quase no patamar de 2019, que foi 11,3% de desocupação. Então, mais ou menos, se encerra nesse momento a deficiência causada pelo isolamento social. Mas a gente tem que lembrar duas coisas. A primeira,
o número de empregados com 11,6% é muito maior do que aquele que nós tínhamos em setembro, outubro, novembro de 2019 com 11,3%. Porque nesse universo está incluído pessoas que antes não estavam. Eu estou me referindo especialmente àquelas pessoas que tinham seu próprio negócio antes da pandemia, lojistas, bares, restaurantes e outros negócios, que lamentavelmente tiveram que fechar pelas restrições e não conseguiram se recuperar economicamente e tiveram que partir da vida empresarial para a vida de empregado. Nada contra a vida de empregado, mas eram pessoas que estavam gerando emprego, deixaram de gerar emprego para buscar, para competir por postos de trabalho. Esperamos que isso se reverta agora em 2022, exatamente para gerar ainda mais postos de trabalho, maior oferta de emprego. E a outra questão que nós temos que admitir é que uma taxa de desocupação de 11,6%, mesmo com esse componente, ainda é muito alta. E eu torço, mas com alguma convicção, com base nas informações, que isso deva cair nos próximos meses. Mas a partir de março, abril, por quê? Em dezembro, certamente, o nível de ocupação vai cair, porque acaba o ciclo de trabalhos temporários, então nós vamos ter uma demissão em massa e essa recuperação vai começar a ocorrer a partir de fevereiro, março. E vamos começar a parte clássica do nosso Fora de Curva de Sexta, falando de uma turista que estava lá na Tailândia, numa cidade chamada Pathum Thani. Esses nomes aí que soam muito estranhos para nós brasileiros. Mas estava lá no hotel com seu namorado mais jovem e sentiu aquela vontade, não sei se do número 1 ou número 2. Foi lá no banheiro, acessar o vaso, foi se sentar quando viu alguma coisa se mexendo ali. E pensou, será que esse nojento do meu namorado fez porcaria? Não, ele não tinha feito porcaria. Dentro do vaso estava um lagartão desse tamanho, provavelmente esperando para morder a nádega de alguém. Foi o chamado lagarto monitor, que realmente é de grandes proporções, tem até um leve veneno. E essa moça entrou em pânico, chamou o namorado, aquela coisa assim, e o bicho acabou fugindo pelo encanamento. Então, pessoal, antes de sentar em banheiros na Tailândia e outros lugares daquela região, investiguem bem se vocês não vão sair no prejuízo. E agora vamos falar uma coisa, gente. Esses anos 20 do nosso século 21 estão muito malucos. E eu não estou me referindo só a essas questões globais, essas loucuras que os nossos líderes mundiais estão fazendo. Até as questões religiosas estão assumindo características um pouco diferentes, vamos dizer assim. A gente sabe que em vários países do mundo, como na Europa, como nos Estados Unidos, Canadá, até que no Uruguai, a maconha foi liberada para uso medicinal e até recreativo. Mas lá no México, a questão adquiriu outras proporções. Um grupo de freiras, para sustentar o seu convento, abriu uma loja online, adivinha do que? Produtos à base de maconha. Imagina, elas vendem a cannabis ativa, o THC, e o fiel compra, lógico, vai apoiar o convento, usa o produto e depois vai na missa. Será que ele vai prestar atenção no sermão do padre? E o que será que ele vai enxergar? Novos tempos, novos hábitos. Não vou julgar isso, mas seguramente o exercício da fé está mudando um pouquinho de contexto, não acham? E finalmente uma história que, se eu não tivesse vivenciado alguma coisa similar, eu diria que é mentira. Tem um cachorro, que eu não sei de onde é, não achei a cidade dele, não sei se é no Brasil ou fora do Brasil. O nome dele é Oso, O-S-O. E a dona dele, agora chamam de tutora, não sei porque mudam tantas palavras, essa besteira de politicamente correto, vou falar, é dona dele. A dona do Oso costuma levar ele para passear num parque, perto da casa dela, e sempre quando ela quer voltar, e ele não quer, ele sai de perto dela, vai na direção de outra pessoa e finge que essa outra pessoa é a dona dele. Pô, parece que é mentira, mas eu sou um testemunho que esse comportamento cachorral é bastante frequente e verdadeiro. Dia desses eu estava aqui no estacionamento do meu prédio e a minha vizinha de porta tem 2 cachorros vira-lata. Um é a Pipoca e o outro é o Cebola. E eles estavam na garagem também, voltando do passeio, e certamente o Cebola não queria voltar para casa. Aí quando eles estavam no elevador, coincidentemente eu estava na garagem também, quando ela foi chamar os 2 para o elevador, a Pipoca foi bem obediente, mas o Cebola saiu de perto dela, foi para trás de mim para se esconder, para não ter que voltar para a chatice do apartamento. Então isso é a mais pura verdade.
Os cachorros são bichos que não são escolhidos pelo dono, eles escolhem o dono de acordo com as suas conveniências. É claro, nós não fazemos o mesmo, afinal de contas, e com essa, o Fora de Curva vai ficar por aqui. Um excelente final de semana para cada um de vocês. Não se esquecendo, botando um like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, até breve, até segunda-feira. Tchau!